Eles nos ensinaram a ver os vikings como guerreiros destemidos, navegando em seus drácares rumo ao desconhecido. Homens do norte, forjando impérios com ferro, coragem e velas ao vento. Mas essa é apenas metade da história. A outra metade está nas cinzas que eles deixaram para trás, nas vozes que não sobreviveram para contar. E, principalmente, nas mulheres que o mundo esqueceu. O que acontece quando um lugar sagrado é tocado pela guerra? Quando homens devotos a Odin cruzam os portões de um convento cristão? As crônicas chamaram de saques. Mas para as mulheres que viviam entre aquelas paredes, o nome correto seria condenação. Durante séculos, os ataques nórdicos devastaram mosteiros e vilas costeiras. Eles não buscavam apenas ouro ou prata, buscavam pessoas. Porque na economia viking, a carne humana era a mercadoria mais valiosa. 8 de junho de 793. O dia em que o mundo cristão descobriu o nome Lindisfarne. Naquela ilha, na costa nordeste da Inglaterra, ficava um mosteiro pacífico, dedicado ao aprendizado, à fé e à arte. Era o coração espiritual da Nortúmbria. Um lugar que abrigava relíquias sagradas e um dos maiores tesouros culturais do mundo antigo, os evangelhos de Lindisfarne. Mas naquela manhã, o sagrado encontrou o profano. Os navios de proa de dragão deslizaram pela neblina e encalharam na areia. O que aconteceu a seguir foi um choque tão profundo que ecoaria por séculos. A crônica anglo-saxã descreve de forma seca e brutal. Homens pagãos vieram e destruíram a Igreja de Deus com saque e carnificina. O erudito Alcuíno de York escreveu, horrorizado: nunca antes tal terror apareceu na Britânia. O sangue dos santos foi derramado ao redor do altar. Ele falava dos monges mortos, mas silenciava sobre as mulheres levadas. Elas não eram apenas vítimas, eram troféus. Freiras, nobres, servas, todas transformadas em carga humana. No escuro dos navios, presas por correntes, partiam em jornadas sem retorno. Dublin, então chamada de Fling, tornou-se o principal mercado de escravos do mundo nórdico. Lá, arqueólogos encontraram colares de ferro, correntes e grilhões capazes de prender grupos inteiros pelo pescoço. Cada elo era parte de uma rede gigantesca de comércio humano que se estendia da Irlanda ao Oriente Médio. Nas leis vikings, uma escrava, uma thrall, não tinha nome, nem direito, nem valor como pessoa. Matar uma mulher livre custava prata. Matar uma thrall era apenas destruir uma propriedade. E para as mulheres, a servidão não terminava no trabalho. Seu corpo também pertencia ao dono. O abuso era rotina. Qualquer filho nascido dessas relações nascia escravo. A escravidão era hereditária, uma prisão que passava pelo sangue. Mas nem todas se submeteram. Uma história fala de Eba, abadesa do mosteiro de Coldingham. Quando soube que os vikings estavam próximos, reuniu suas irmãs e disse: eles podem tomar nossos corpos, mas não terão nossa pureza. Diante de todas, cortou o próprio rosto com uma lâmina, desfigurando-se. Suas irmãs fizeram o mesmo. Quando os invasores entraram, encontraram um cenário horrendo. Mulheres ensanguentadas, desafiadoras. Tomados pela fúria, os guerreiros incendiaram o mosteiro e as queimaram vivas. Talvez seja lenda, talvez verdade, mas revela o desespero e a coragem de quem escolheu morrer livre, em vez de viver como escrava. Nos séculos seguintes, o comércio humano viking se expandiu. Das praias da Inglaterra, os cativos eram levados para a Escandinávia, depois empurrados pelos rios do leste europeu, o Volga, o Dnieper, o Vístula, até chegarem a Constantinopla e Bagdá. Uma freira irlandesa podia acabar sendo vendida como concubina em um mercado do Oriente Médio. O diplomata árabe Ibn Fadlan, ao encontrar os Rus, os vikings do leste, descreveu um ritual que se tornou infame.
Quando um chefe morria, uma escrava era sacrificada para acompanhá-lo. Durante 10 dias, era violentada, drogada e finalmente morta sobre a pira do seu senhor. Um ritual de poder e brutalidade. Cada tesouro de prata encontrado na Escandinávia, cada moeda vinda de Bagdá ou Samarcanda é o vestígio físico desse comércio. Cada peça, um recibo silencioso de uma vida vendida. Mas a história dessas mulheres não termina na dor. Séculos depois, a ciência revelou um eco inesperado. Em 2020, um estudo genético analisou mais de 400 esqueletos da era Viking e descobriu algo chocante. O sangue das mulheres das Ilhas Britânicas corre hoje nas veias da Escandinávia moderna. Os vikings não eram uma raça pura, mas uma cultura formada pela mistura, muitas vezes forçada, de povos e destinos. As mulheres levadas de Lindisfarne, da Irlanda, da França, tornaram-se mães involuntárias da próxima geração. Seus nomes foram esquecidos, suas orações silenciadas, suas vidas roubadas, mas sua linhagem sobreviveu, e é nela que a verdade permanece. O que começou com saque e destruição terminou escrito no DNA de um continente. O mundo que os vikings criaram foi construído não apenas por guerreiros e heróis, mas pelo trabalho e sofrimento das pessoas que eles capturaram. O sagrado foi violado, mas de suas cinzas, um legado inesperado perdurou. E hoje, quando olhamos para a Escandinávia, quando rastreamos sua história genética, ouvimos, finalmente, as vozes das mulheres esquecidas, não como donas do poder, mas como fundadoras involuntárias de uma nova era. Um testemunho silencioso de coragem, resistência e sobrevivência.